Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido aí uma semana bem de bênçãos aí, protegidos pelo Senhor, tá? Nós estamos começando hoje a nossa última aula, a aula que encerra o nosso curso interpretação bíblica, né? De hermenêutica bíblica. Nós já trilhamos aí um longo caminho, né? E vamos hoje ter uma aula um pouquinho mais prática de aplicação e de algumas dicas que eu posso dar para vocês em relação à leitura bíblica e o uso da Bíblia na nossa vida, tá? Então, nós estamos aí na nossa aula de número 8. Nós já vimos aí todos esses, né, esses temas aí em 9 aulas, tá? E vamos aí para o conteúdo mais prático, tá? Menos teórico. Então, nessa aula, eu gostaria que, na medida em que eu for falar, agora sim, se surgir alguma dúvida, alguma consideração, né, ou alguma questão, você pode levantar sua mão, né, desmutar o microfone e se manifestar à vontade, tá? Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe e nos guarde. Senhor Deus, nós te agradecemos, damos ao Senhor toda a honra e toda a glória, e agradecemos especialmente porque podemos terminar esse curso de hermenêutica bíblica em todas essas aulas que nós, durante os sábados, nos reunimos para aprender mais a tua palavra. Que todo esse conteúdo, Senhor, possa reverter para a tua glória, possa edificar a vida de cada irmão que está aqui e que possa também ser instrumento para ensinarmos a tua palavra de maneira melhor, no contexto da nossa igreja e da nossa comunidade. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe e nos guarde, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, aula de número 8, o uso da Bíblia, tá? Pessoal, quando nós falamos em ler a Bíblia, nós trilhamos um longo caminho aqui e nós chegamos à conclusão de que a Bíblia é um livro que não é tão fácil de ser lido, porque ele apresenta diversos tipos de dificuldade em termos textuais, porque a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo e que por causa de todo o desenvolvimento da própria linguagem, né, nós não sabemos 100% sobre o que motivou as pessoas ou a linguagem que as pessoas utilizaram naquela época e que foi reproduzido no texto sagrado. Também nós temos toda a questão da nossa diferença com a cultura da época, da nossa distância com o mundo político e social que nortearam e que formaram todo o background daquele momento histórico, né, de pelo menos 2000 anos para trás, né, é o que nós estamos considerando aí como Antigo e Novo Testamento. E por causa disso, a nível prático também, nas nossas leituras, nós temos uma série de dificuldades que, dependendo do caso, se tornam dificuldades incontornáveis no nosso uso e no na nossa leitura bíblica. Como que nós usamos a Bíblia? Né? Nós usamos a Bíblia sabendo de que esse livro, né, é a revelação de Deus, teve todo o reconhecimento canônico e por isso a igreja reconhece a palavra de Deus nos seus 66 livros como a palavra de Deus. Entretanto, nós já vimos, e é para isso que serve esse culto, esse curso, a palavra de Deus não é aquele negócio que tem uma áurea mística, né, que é revestido de mistérios. Não, Deus falou de forma clara, né? Quando nós falamos das Escrituras, nós consideramos que as Escrituras são necessárias para a nossa fé, são suficientes para que nós possamos conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele, mas também, na mesma medida, a Bíblia é clara. Né? Nós temos uma clareza que não está relacionado tanto com a questão da facilidade, ou seja, uma coisa é você afirmar que a Bíblia é clara naquilo que diz, e outra coisa é você afirmar que aquela clareza é sinônimo de facilidade. Nós sabemos
por meio da palavra de Deus, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos conhecer a Deus e termos a salvação. Nesse ponto, não existe dúvida, há uma clareza muito grande. Entretanto, por todos os motivos que nós estudamos, o texto ainda continua a ser, em muitos aspectos, difíceis. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas, né, que eu pensei ao longo do tempo que podem ser dificuldades que são contornáveis. Dificuldades que não precisam de um esforço sobrenatural para que a gente possa contornar, no sentido de trazer a Bíblia para um pouquinho mais perto da nossa realidade, do nosso contato. Então, essa aula é uma aula que é mais prática, uma aula mais a nível de conversa. Eu gostaria que, na medida em que eu vou falando, vocês, né, se tiverem alguma dúvida, façam as perguntas, que nós vamos dar algumas aplicações muito importantes, talvez que te ajudem a ler a Bíblia melhor, principalmente a nível devocional. Porque não são todos que lidam com a Bíblia e usam a Bíblia a nível acadêmico. Mas a maioria, todos nós, usamos a Bíblia a nível devocional, para nós ouvirmos, para nós compreendermos a palavra de Deus. Então é necessário nós termos a noção das dificuldades e de como superar essas dificuldades. Então, coisa bem básica, bem simples, até para que a gente possa dar um arremate final e prático para essa nossa disciplina. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. E essa aula está baseada na última parte, né? Na verdade, no epílogo do meu novo livro, que vai sair aí em finalzinho de outubro ou começo de novembro, que é o seguinte, ó. Número 1, uma dica muito importante para todos vocês. Todos nós temos que ler a Bíblia, todos os dias. Então não adianta a gente fazer um curso de interpretação bíblica, sabermos as metodologias, conhecermos o gênero literário, conhecermos o contexto, se nós não tivermos um contato diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração são meios de graça, ou seja, é a forma pela qual a graça de Jesus, de forma espiritual, ela se faz presente e se manifesta na nossa vida. Então, a palavra de Deus foi revelada para que nós conhecêssemos os propósitos de Deus. E não há como conhecer o propósito de Deus e viver esse propósito na sua plenitude se nós não tivermos um hábito de leitura bíblica saudável. Não adianta você querer interpretar se você não conhece o texto. Porque um dos aspectos mais básicos da interpretação é que você conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque dentro desse fluxo de narrativa que nós temos, que é um fluxo contínuo e coeso, tudo o mais vai, de alguma maneira, se ligar, formando um mosaico, formando um grande quebra-cabeça de Gênesis a Apocalipse. Então, esse contato diário é muito importante para que você leia a Bíblia de forma ordenada, para que você leia a Bíblia de uma forma, vamos dizer assim, que faça parte já, ou que você já coloque como sua rotina e coloque como um hábito. Então, nessa questão de você ter um contato diário com a palavra de Deus, algumas coisas podem surgir como dificuldade, e a primeira dificuldade é essa, a dificuldade que nós temos com a língua portuguesa. Então, opte pela qualidade e não pela quantidade. Pessoal, tem gente que lê a Bíblia como se estivesse apostando com alguém, quem lê mais rápido. Então, as pessoas falam assim, não, hoje eu li 10 capítulos, tá? Esses 10 capítulos, se tiverem sido lidos com afinco, com atenção, vão valer muito para a sua vida. Mas não adianta ler por ler, entendeu? Tem que ler, é verdade, mas o grande problema que nós temos é que o nosso tempo é muito escasso. O tempo do homem moderno, da mulher moderna, é algo muito escasso. Então a gente divide a nossa prioridade com muita coisa. E quando nós temos na nossa cabeça esse negócio, não, a gente tem que ler bastante, porque ler bastante é sinônimo de espiritualidade, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de encaixar a leitura bíblica como prioridade dentro das nossas rotinas. Então é muito melhor você ler um capítulo por dia do que você ler 7 capítulos no fim de semana
para você considerar como leitura da semana inteira, e segunda a sábado você não lê nada, por exemplo, tá? Qualidade, pessoal. Leitura atenta, leitura indutiva, você orar junto com a leitura. Então, por exemplo, lá no meu canal no YouTube, eu tenho uma série de leitura bíblica, de jornadas de leitura bíblica. Então, todo dia eu faço um vídeo de explicação de 5 minutos sobre o que é aquele capítulo, para que a pessoa leia aquele capítulo naquele dia. Muitas pessoas podem falar assim, mas ler um capítulo por dia é pouco. Eu concordo que é pouco, mas é melhor o pouco do que nada. E esse pouco, se feito com qualidade, salva a sua vida. Pode te ajudar, né? E com certeza essa rotina vai sendo incorporada dentro de você. Até que vai chegar um dado momento em que você vai achar estranho o dia que você não está lendo a Bíblia. E é exatamente esse tipo de disciplina que a gente tem. Não é natural, pessoal, a gente ter prazer na leitura bíblica. Não é natural a gente querer ler a Bíblia. É natural a gente não querer. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Agora, quando nós superamos isso dia a dia, dentro das nossas possibilidades, e eu não estou falando naquilo que o Espírito Santo pode fazer dentro de nós, eu estou falando naquilo que é responsabilidade nossa, né? E sobre aquilo que o Espírito Santo age. Então, se está difícil, opte pela qualidade e não tanto pela quantidade. Não, nós não estamos falando que uma coisa é excludente à outra. Mas, se for para priorizar, você tem que priorizar a qualidade. Então, gaste um tempo para ler um capítulo que seja, né? Medite naquilo, veja o que Deus quer falar com você, veja o que Deus quer revelar a você por meio daquele versículo. Ore a Deus, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual que é a aplicação que eu posso ter a esse texto? Então, a primeira coisa é optar pela qualidade e não pela quantidade. Segundo lugar, e esse é um ponto interessante, e se alguém tiver pergunta, pode fazer tranquilamente. A pergunta que eu mais recebo nas redes sociais é o seguinte: qual que é a melhor versão bíblica para ler? Não existe uma resposta, porque cada um vai escolher a versão bíblica que lhe é mais confortável de se ler. Eu, por exemplo, eu gosto muito da Almeida atualizada, mas eu acho que a Almeida atualizada já é uma linguagem muito obsoleta para o nosso tempo. E eu estou gostando muito de ter contato com a nova Almeida atualizada, que é mais uma atualização, né, de linguagem baseado na tradição das versões da Almeida, mas que traz um texto um pouquinho mais próximo à nossa realidade. O texto da NVI, por exemplo, é um texto excelente. Aliás, o texto da NVI está passando por um processo de revisão agora. O texto da NVT. NVT é um texto que é muito mais próximo à fala e ao texto normal nosso. Porque o texto bíblico, nas versões mais clássicas, é um texto muito distante da nossa realidade. Nós não lemos a linguagem bíblica da Almeida em qualquer lugar. Mas nós lemos uma linguagem muito parecida com o que nós temos na nova versão transformadora, que é uma ótima versão, né? Nós não temos vamos dizer assim, o texto da NVT tende a ser um pouquinho mais longo. Por quê? Porque ele tenta trazer um pouquinho mais de explicação, tenta já dar uma mão de interpretação. E esse é o perigo das traduções, e qualquer que sejam as traduções, porque a tradução vai tentar explicar algo que não está claro na língua original. Mas, pessoal, não existe, né? Todas as nossas versões são versões boas e confiáveis. Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida fiel, aí tem a nova Almeida, NVT, NVI. Todas essas são traduções muito boas. E não sei se vocês sabem, a Almeida 21 também é uma ótima tradução. Nenhuma tradução bíblica é feita por uma pessoa. Há uma comissão, né, de exegetas, de peritos e de eruditos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que demoram 2, 3 anos para traduzir a Bíblia inteira. Então, todas essas traduções passaram por várias mãos e é confiável. É ideal?
É o ideal? Não sei o que é o ideal. O ideal a gente tem que ver dentro das nossas possibilidades, né? Se todo mundo conhecesse grego e hebraico, aí nem precisaria de tradução. Mas 0,1% dos crentes tem alguma noção das línguas originais. Então, você falar o seguinte: ah, essa versão é ruim, né, tem que ter muito cuidado, porque as versões que nós temos não são ruins. Algumas versões elas diferem em termos de tradução por causa da percepção do momento e da percepção da pessoa, mas nada que coloque um texto contra o outro. Né? Aliás, uma palavra pode ter vários tipos de nuance semântica. Tá? Que determinada versão vai ir por um lado, que outra vai por outro, mas nenhuma se contradiz. Então, na igreja, por exemplo, na igreja siga o padrão, né, da versão que é utilizada para o ensino público, mas para devoção pessoal, opte pela Bíblia que você possa compreender melhor. Então, a melhor versão para você é aquela que você consegue entender. Não adianta a gente falar, não, porque a versão da Almeida é mais literal. A gente já viu que esse negócio de ser literal tem que tomar cuidado, porque não adianta ser literal e você não entender. Ah, que a Bíblia de Jerusalém é a melhor tradução. Há algum tempo tinha esse mito que a Bíblia de Jerusalém era a melhor tradução. Eu não sei se, eu não acho que a Bíblia de Jerusalém seja a melhor tradução, mas é uma ótima tradução. Pode ler? Deve ler. Mas, se você tem dificuldade com as versões mais clássicas, tem que ir para as versões mais contemporâneas, porque o texto inspirado não é nem um texto em português, é o texto que é base e origem de todas as coisas. Tá? Que é base e origem de todas as coisas. A Genebra é a Almeida atualizada. A Genebra é uma Bíblia de estudo, mas a versão que ela utiliza é a Almeida atualizada. Ótimo, mas o ponto é, a melhor Bíblia para você é aquela que você pode entender. Aquela que você pode entender. Então, muito dos nossos problemas hermenêuticos não está nem na questão de você não compreender o que está escrito na língua original. Talvez não está em você não conhecer o texto, vamos dizer assim, o texto, a teologia do texto, ou o contexto do texto. Muita gente patina naquilo que é mais básico, português. Pessoal, português. Tem que dominar a língua portuguesa. Por quê? Porque a Bíblia que nós lemos está escrita em português. Tem que saber respeitar a vírgula. Pessoal, vocês não sabem a ideia da importância de uma vírgula no texto bíblico. Vocês não sabem a ideia da importância de um advérbio no texto bíblico. Tem que conhecer. E se não conhece, tem que procurar a conhecer. Porque você nem precisa ir para as causas mais profundas e mais complexas. Se você não consegue ler o texto em português, você já tem uma dificuldade posta na sua frente. Tá entendendo? Então, ao invés de perder tempo em ficar discutindo qual que é a melhor versão, né, tem que ler o texto e ler numa versão que você possa entender. Sobre versão bíblica, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de comentar? Ou tá tudo bem para vocês? Tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira dica aqui. Atrelado àquilo que eu acabei de falar para vocês, né, a gente tem que ter o costume, se é que você não tem, de ser o amigo do pai dos burros. Pessoal, quem é o pai dos burros? É o dicionário. Né? Não quer dizer que quando você vai procurar no dicionário, você procura porque você é burro. Tá? Quer dizer que você procura no dicionário porque você não sabe todas as palavras que compõem a língua portuguesa. O dicionário está lá para isso. Então, talvez você lê um texto em que você não conhece a palavra. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu não sabia o que era a palavra, o verbo regozijar-se. Eu li assim, regozijai-vos sempre. Né? Você não consegue nem ler a palavra direito, né? Regozijar. Aí eu fui procurar no dicionário. O que é regozijar? Aí o meu problema não era grego, não era hebraico, não era nada disso. Até porque naquela época eu não sabia dessas coisas. O meu problema era português. Regozijar significa alegrar-se, exultar-se. Então, pessoal,
Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de recorrer ao Google para digita uma palavra lá. A Ara, por exemplo, traz uma expressão que é o seguinte, que a gente tem enxúndia nas ilhargas. Quem aqui sabe o que é enxúndia nas ilhargas? Ninguém sabe, porque é uma expressão antiga, arcaica, que os nossos antepassados usavam. Enxúndia é gordura, ilharga é dobra. Então, enxúndia nas ilhargas quer dizer gordura nas dobras do corpo, na barriga. Mas se você não sabe a palavra, você vai patinar. Então, qualquer dúvida, pessoal, isso vale para dicionário lexical, dicionário teológico. Você não entendeu, por exemplo, está falando de justificação. Procura saber o que é. Porque nesse processo de procura e aperfeiçoamento que você vai aprender. Pessoal, você não tem ideia do quanto nós aprendemos ao pesquisar, ao procurar no dicionário. Porque aquele esforço já faz você se interessar pelo tema, e ao se interessar pelo tema, o processo de aprendizado fica bem mais fácil. Então, pessoal, seja amigo do pai dos burros aqui, né? Não porque seja burro, mas porque você precisa conhecer melhor. O Carlos perguntou aqui, a King James seria uma boa versão? Eu não gosto da King James, tá? Tem uma áurea, assim, muito de mística e pouco de realidade. Não, que fala que a King James é a versão que se baseia nos originais, tal, nos melhores manuscritos. O consenso acadêmico não vai por esse lado, tá? A King James é uma boa versão? É uma versão razoável, mas muita coisa melhorou a partir do texto de 1611, né? A partir desse texto aí. Lutero nem sabia da existência da King James, né? Porque Lutero é anterior. Então, muita gente, até por uma razão mercadológica, fica falando, não, porque a King James tal, foi uma tradução fiel aos originais. Todas as traduções tentam ser ao máximo fiéis ao seu texto em original. E a King James foi traduzida baseado no texto, né, de tradição bizantina disponível na sua época, século XVII. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, da década de 50 do século passado. Antes da descoberta de uma quantidade enorme de manuscritos, inclusive que datam dos primeiros 4 séculos, que não estavam disponíveis no século XVII. Tá? Então, eu não gosto dessa idolatria, tá, a uma determinada versão, né? E eu também não sou muito chegado a considerar que a King James seja uma ótima versão. É uma boa versão, uma versão razoável, mas tem versões muito melhores, tá, para você consultar. Se for para investir o seu dinheiro, não invista, né, em um material que é obsoleto, que está datado, né? Invista em algo que possa te ajudar para melhor. Para a leitura dos apócrifos, leia na Bíblia de Jerusalém, tá? Vamos lá, 4. Uma boa dica que eu posso dar para você é você abusar e usar dos recursos gráficos que você tem à mão. Ou seja, tem gente que, por exemplo, não gosta de sublinhar na Bíblia, né? Eu gosto, porque para mim isso faz bem. Né? Eu aprendo mais, eu fixo mais, eu uso várias cores, né? Como o próprio slide. Eu só não tenho essa caneta de estrelinha, né? Eu até gostaria de ter, mas não tenho. Eu uso as canetas que eu tenho disponível. Eu pinto, eu marco, eu risco. Se você abrir uma folha de Bíblia minha, é um carnaval. É multicolorido, um monte de rabisco. Mas se você não gosta de marcar no texto da sua Bíblia, porque talvez você ache que é pecado fazer isso, usa um caderno. Mas não perca esse costume de marcar, sublinhar, anotar. Por quê? Porque isso ajuda. Quando você lê, você aprende uma vez. Quando você escreve, você aprende 2 vezes. Entendeu? Escrever ajuda muito. Anota. Você está lendo um texto, faz o seu resumo. Divide o texto em pontos aí para você entender melhor.
Anota a sua dúvida, não deixa a dúvida passar. Você está lendo o texto, tá com a dúvida, anota, pergunta para alguém depois. Esse processo de você sintetizar as ideias por meio das anotações já é um processo em que você está digerindo o conteúdo. E quando você digere o conteúdo, isso é assimilado de maneira mais fácil para você. Então, não tenha medo de fazer isso, né? Use, abuse, e a gente tem que usar da nossa criatividade. Por exemplo, tem aplicativos hoje que ajudam muito, né? Aplicativos bíblicos, por exemplo. Você pode marcar, pintar, sublinhar, fazer anotação. Você pode fazer até o seu comentário bíblico dentro dos aplicativos bíblicos. Então, ó, pessoal, não leia a Bíblia de forma passiva. Ler a Bíblia de forma passiva é você deixar o texto assim, e você acha que o texto vai emitir algum som e você vai ouvir. Não, você tem que ler o texto. Né? Ou você encosta aqui a Bíblia, né, na sua cabeça para que haja um processo de difusão por osmose, né, do mais saturado para o menos saturado. Lógico que o seu cérebro é o menos saturado, né? Então você espera que você colocando a sua Bíblia aqui, as informações, né, passem pela membrana semipermeável. Não vai acontecer isso, é nosso esforço, né? Deus ilumina o nosso cérebro, o nosso coração para que a gente possa entender. Então, um recurso muito importante que eu tô falando isso como dica, porque eu pratico isso demais, tá? 5. Busque boas referências bibliográficas. Pessoal, para nós sermos salvos, a gente precisa só da Bíblia. Não precisamos de mais nada. Mas se você quer conhecer a Bíblia melhor, você precisa se apoiar em outros textos, tá? Em outros textos que tragam informações que não estão presentes no texto bíblico, mas que te ajudam a entender melhor. Comentários bíblicos, boas teologias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, boas introduções ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento são instrumentos fundamentais para que você possa entender melhor o texto sagrado. Quer compreender a Bíblia como um todo? Você pode buscar por introduções ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Quer compreender a Bíblia bem? Eu vou lançar o meu livro em outubro. Compra lá que você vai ter uma visão geral da Bíblia, né, no seu sentido contextual. Quer aprender sobre um livro específico? Vê se tem um comentário disponível desse livro para você. Você quer saber sobre a teologia de um livro, né, ou sobre um tema? Tem teologia sistemática, tem teologia bíblica. Então você pode usar e abusar e tem que ter esse contato com boas referências bibliográficas, tá? Eu não estou falando apenas de livros devocionais, tá? Mas a gente tem que se aventurar, se for para conhecer o texto bíblico um pouquinho melhor, nesses livros de referência, dicionários, comentários, introduções, teologias, e com certeza vão ajudar em muito a sua prática e a sua leitura, tá bom? Sexta, use a internet com moderação, mas use. Pessoal, eu produzo conteúdo na internet, tá? E eu gostaria que todos, né, usassem, por exemplo, os conteúdos que eu produzo. Entretanto, o grande perigo da internet é que a internet é terra de ninguém. E na internet você encontra tudo e mais um pouco, de coisas boas e também de coisas que prejudicam a fé. E muitas heresias. Muita coisa que não é opinião bíblica, que não é um posicionamento bíblico, é a opinião da pessoa. E é muito difícil quando você vai recorrer a qualquer recurso na internet, você fazer essa distinção entre aonde começa a opinião pessoal da pessoa e aonde termina aquilo que a Bíblia nos apresenta como dado de revelação. Então, use a internet. A internet está aí para você usar.
recursos bíblicos à vontade. Você sabe, né, as pessoas que têm crédito na praça, que geram conteúdo, tanto em podcast quanto em YouTube. Você tem o meu canal, você tem o canal do Vitor Fontana, podcast, você tem o Bibotalk, você tem o podcast Contexto, que é o podcast que eu produzo. Enfim, uma série de material. Tenho 2 vezes de teologia. Eu não tenho problema, né, com as pessoas que acessam esse conteúdo. Agora, o grande problema está em 2 fatores aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro é você substituir a sua leitura e a sua pesquisa pelo consumo de produto teológico. Aí você vira um agente passivo. Não, eu quero que você seja um agente ativo. Você tem que chegar à conclusão, lendo, pesquisando, né, se debruçando no texto bíblico, né, meditando, refletindo, interpretando. Ainda que esteja para chegar no mesmo resultado, e provavelmente você vai chegar no mesmo resultado de interpretação, porque não há nada de novo, nós temos 2000 anos de história da igreja. Se você chegar com uma novidade, é porque provavelmente você está errado, mas isso vai acrescentar na sua vida. Isso vai ajudar você a crescer como alguém que domina as ferramentas. Então, não fica só consumindo internet de forma passiva. Usa com moderação. Vai lá ler um livro. Vai lá, faz o seu momento de devocional. Tem gente que, olha só, né? Eu já ouvi, eu tenho um momento devocional. Qual que é o seu momento devocional? Eu assisto um vídeo no canal de tal pessoa. Isso não é devoção, pessoal. Isso não é momento devocional. Isso não é momento de você ler a Bíblia e Deus falar com você. Você precisa fazer isso. A internet está cheio de coisa boa que a gente tem que usar e abusar, mas não pode ser o centro, né, formativo da nossa identidade teológica. Tem que se apoiar naquilo que é referência, no texto bíblico, nas fontes originais, tá? Se eu fosse ter uma posição contrária à internet, eu não produziria conteúdo para a internet. Agora, o grande problema é que eu e mais 1 milhão de pessoas fazem a mesma coisa, tá? Produzem conteúdo. Tem pessoas que produzem conteúdo bom e tem pessoas que produzem conteúdo ruim. Como que você vai desenvolver a sua criticidade, a sua capacidade de crítica e de análise para você separar o que é bom e o que é ruim? É complicado. Então, use a internet com moderação, mas use, tá? 7º lugar, apoie-se em um plano de leitura bíblica. Isso está ligado com o primeiro que eu falei, né? Tem uma leitura organizada da palavra de Deus. Pessoal, não existe regra. Você pode ler, você pode começar a ler por Abacuque, não tem problema. Agora, para você entender, e aplicado especificamente à hermenêutica, para que você possa entender a Bíblia, você precisa fazer uma leitura organizada e linear da Bíblia, de capa a capa, né? Eu não vou perguntar aqui, mas provavelmente tem gente que nunca leu a Bíblia inteira. E isso faz mal. Isso faz mal para a nossa, a nossa sensibilidade em interpretar o texto. Por quê? Porque falta uma parte de um todo que nós precisamos ter como background na cabeça e no coração para nós podermos interpretar a Bíblia da maneira correta. Então, pessoal, é para ler a Bíblia todo dia? Então, lê de uma forma organizada. Não fica lendo versículos soltos. Porque se você lê versículos soltos e capítulos soltos, você provavelmente vai perder essa sensibilidade em investigar a importância do contexto, a importância daquele livro, a teologia que é desenvolvida de maneira ampla, de maneira mais restrita, enfim. Tem muitas formas de você aproveitar isso. Tem o lecionário.com, onde você tem plano de leitura bíblica. Tem vários tipos de metodologia de leitura bíblica, mas escolha um e aplique. Tá? Você precisa fazer pelo menos uma parte ou gastar uma parte do seu tempo de devoção a Deus, o seu período de estudo bíblico, né, diário, para fazer uma leitura organizada, uma leitura linear. Certo? E em último lugar, né, para a gente poder terminar a nossa aula e o nosso conteúdo bem, a melhor maneira de você aprender é você compartilhar. Quem ensina
aprende e aprende muito melhor do que quem apenas lê. Então, você leu um texto bíblico, cara, compartilha com alguém. Compartilha com alguém. Ah, mas eu não tenho com quem compartilhar. Joga nas redes sociais. Né? Em vez de você ficar compartilhando fake news aí, que todo crente agora fica compartilhando um monte de coisa, como se fosse especialista, né? Agora todo crente é médico, é cientista político, sabe, manja de todas as coisas, e fica entulhando, né, a caixa das pessoas com fake news, né? Tem 50 mil mensagens no WhatsApp, metade é de fake news. Você nem olha para aquilo. Você acha que as pessoas estão dando bola para aquilo que você está enviando com uma informação que você acha legal? As pessoas não estão nem dando bola. Mas se você compartilhar algo que realmente foi importante para você, ou seja, as suas percepções, você lê um versículo, aquele versículo tocou na sua vida, manda para alguém, compartilha. Liga para alguém, eu pensei em você, olha, Deus falou isso comigo, talvez isso te ajude. Pessoal, e a gente tem tantas maneiras hoje de fazer isso. Antigamente, para a gente compartilhar, a gente tinha que ir na igreja, bater de casa em porta, colocar um caixote no meio da praça e pregar publicamente, mas hoje a gente tem tanta coisa, tem o Facebook, tem o Instagram, tem Twitter, tem uma infinidade de coisas, tem gente que usa o TikTok para evangelizar, não me importo, façam, mas façam de forma legal, coerente, com qualidade, compartilhando aquilo que Deus falou com você. Porque quando você fala, né? Você, ao mesmo tempo, está ouvindo o que você está falando, você está pensando para falar, então isso tudo te ajuda a compreender melhor o texto. Sem falar que você pregar a palavra de Deus é um mandamento bíblico. Você precisa fazer isso. Porque nós somos discípulos de Jesus. E Jesus nos falou para pregar o evangelho a toda criatura. Então, muita gente considera que o conhecimento teológico é um ídolo. Por quê? Porque tudo gira em torno daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho capacidade. Mas deixa eu perguntar para você, para que você estuda teologia? O motivo central para você estudar teologia, para você conhecer hermenêutica, para você conhecer melhor a Bíblia, é você ser edificado pessoalmente? Mas é você edificar o próximo. É você ser um melhor testemunha de Jesus. É você viver a realidade de Jesus na sua plenitude. Então, compartilhe o que você leu, né? Explique, né? Usa suas redes sociais, use seus contatos, mas compartilhe. Porque quando você compartilha, você pratica tudo aquilo que você aprendeu nessas 9 aulas. Se você não compartilhar, você vai esquecer tudo. Mas no momento em que você compartilhar, seja a nível pessoal, talvez você use os materiais que eu mandei para vocês usem. Vocês podem usar à vontade no estudo bíblico, reunião de pequeno grupo, façam o que vocês quiserem, mas compartilhem. Para quê? Para que você possa ser canal de bênção e para que esses momentos, todos esses sábados, né, que nós passamos aqui juntos, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né, assando uma carne, se bem que muita gente vai assar carne depois da aula, né, vai assistir um jogo de televisão, um jogo de futebol na televisão, vai fazer qualquer outra, vai passear no parque. Não, você escolheu tá aqui, aprendendo junto com a gente. Então, faça isso valer a pena. Use esse conteúdo para você edificar outras pessoas, certo? Então, essas dicas são dicas muito importantes que eu gostaria muito, e do fundo do meu coração, que vocês praticassem, finalizando toda essa parte todo esse curso que nós pudemos ministrar e pudemos participar todos juntos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira fazer para nós encerrarmos a nossa aula? Eu tenho, professor. Pode falar. Quem escreveu Hebreus? Brincadeira. O Orígenes, né? O Orígenes, que é um dos pensadores assim da igreja primitiva, ele dizia o seguinte: quanto à autoria de Hebreus, só Deus o sabe. Então, se Orígenes não sabia, quem sou eu para saber, né? Eu nem especulo quem seja, porque isso não acrescenta 1 centímetro à nossa fé. Então, é uma especulação aí,
Algumas pessoas acham que foi Paulo, eu não acho que foi Paulo. Apolo, eu não tenho como saber se foi Apolo, porque nós não temos escritos de Apolo. Outras pessoas falam que foi Barnabé, outros falam que foi Lucas, enfim, tem várias opções, mas aprove a Deus revelar Hebreus sem o conhecimento do seu autor, e isso não tira em nenhum ponto, né, a inspiração desse texto sagrado. Sim. Ô, professor, mas agora uma pergunta séria, brincadeiras à parte. Eu estava lendo aquele livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee, e em algum momento, eu não terminei de ler, né? Então não está bem claro para mim. Mas ele indica que, que eu faça uma leitura sem ser enviesado diretamente pelo comentário bíblico, para que eu tenha uma primeira noção do que o texto diz. Sim. Né? Eu fiquei meio, qual que eu posso dizer, meio perdido, né? Não tô sabendo me expressar direito, porque eu acho que é bom que eu tenha uma percepção do texto, né? Mas posso ser meio errado, não sei, eu fiquei meio perdido nas ideias, e eu queria saber o que você pensa em relação a isso. Porque é bom a gente produzir alguma coisa, né? Algum conteúdo, pensar, refletir, ser crítico, mas eu sempre gosto de contrapor com um comentário. Eu costumo usar o do Carson, por exemplo. Mas aí eu fiquei com essa questão. Não sei se fez sentido quer dizer, fez sentido a minha dúvida? É uma dúvida prática, assim, Sim. Como você explora isso? Sim. Quando colocar baliza, quando não, é meio que isso, eu acho. Quando o Gordon Fee fala de leitura enviesada, é quando você lê o comentário primeiro e depois você lê o texto bíblico. Né? Você vai para o texto bíblico já com um viés de interpretação. Agora, nós sempre temos que começar do texto bíblico, e naquilo que tem dúvida, você procurar no comentário. O comentário não é inspirado. Pode ser o Carson da vida, né? Pode ser qualquer um. Comentário é falho, porque comentário expressa a opinião particular de uma pessoa. Então, você não necessariamente vai concordar com o comentário, mas você sempre tem que começar do texto bíblico. Né? É impossível ler o texto bíblico assim, de forma neutra, mas também a gente tem que evitar sermos influenciados muito pelo que outras pessoas pensam, porque isso vai tirar o nosso senso crítico. Então, eu responderia dizendo, tem que começar pelo texto bíblico e depois você vai para o comentário. Tranquilo, obrigado, professor. Professor, tem uma dúvida. Rafael aqui, bom dia. Bom dia. Você, quando começou o podcast Contexto lá, você inicialmente estava sugerindo que as pessoas enviassem dúvidas e tal. Não sei se você está fazendo isso ainda. Era uma dúvida mais assim de tradução mesmo. Aí eu nem fiz aqui no curso, que eu não sei se é o melhor lugar. Não sei se está fazendo isso no podcast, senão até mandaria. Não, mas as pessoas geralmente não. A gente não publicou, né, a partir de um certo tempo, porque as pessoas não estavam mandando pergunta mesmo. Ou estavam mandando pergunta muito nada a ver que escapa do escopo do podcast, né? Quando a pergunta também é muito técnica, também fica difícil de responder. Porque como o podcast é algo que tem que ser feito numa linguagem e é só em áudio, fica difícil explicar certas coisas, entendeu? Algumas coisas técnicas, principalmente quando se relaciona às línguas originais, né? Porque a pessoa não visualiza, né, o que é aquilo, tá? Posso aproveitar que hoje está tranquilo, eu faço. Se você achar que não é o melhor lugar para responder, não tem problema não, tá? Se eu souber responder, eu respondo. Não, é o seguinte, tem um livro chamado O Silêncio de Adão, publicado pela Vida Nova. O autor argumenta que em Gênesis 3:6 ali, quando Eva foi tentada, que Adão estava presente. E ele argumenta falando também do hebraico em si. Eu não lembro exatamente porque eu não entendo do hebraico, né? Mas aí ele fala, inclusive algumas traduções falam que estava com ela. Tem algum nesse sentido assim. Eu até tive a oportunidade uma vez de perguntar ao Luiz Saião, que ele coordenou a NVI, né? E ele falou que ele tem esse entendimento também, mas eles colocaram estava com ela numa nota de rodapé na NVI. Aí era mais isso que eu queria entender mesmo, não sei se você já viu esse texto, porque o senso comum no Brasil, até quando se conta essa história de Adão e Eva para criança, né, eles falam que Adão estava em outro lugar e tal. E o autor argumenta que ele presenciou
a tentação de Eva e foi omisso ali, entendeu? Mas Adão foi omisso de qualquer jeito, né? Uma coisa não justifica a outra. Ele foi omisso de qualquer jeito, porque ele embarcou no de Eva estando ou não presente. Se o texto massorético não tem essa referência com ela, tá? Outros textos apresentam variantes. E como é variante, é uma possibilidade e não necessariamente uma realidade do texto. Então, se o texto aceito majoritariamente não diz, é porque provavelmente não está no texto. E o que não está no texto, não está no texto, né? A pessoa pode até defender, mas na minha opinião bom, ok, é a opinião da pessoa, o texto não diz, né? É que nem o texto diz, 1 Samuel 18, né? Diz lá que Saul invocou, né, por meio de uma necromante, o espírito de Saul, e Saul subiu. Aí, o texto diz que foi Samuel que subiu. O texto diz, e Samuel falou com Saul. Aí as pessoas tentam interpretar, mas foi o demônio. Mas não está escrito que foi o demônio. Não está escrito, né? Está escrito que foi Samuel, né? O texto não explica, mas é textual lá, não tem nenhuma referência à entidade demoníaca. Então, temos que ter tanto cuidado por aquilo que o texto não diz, e se não diz, é porque não importa saber para fins didáticos, e o que diz, a gente não pode simplesmente falar, não foi isso que o autor quis falar, mas como não foi, se está escrito dessa maneira. Então, isso daí passa por todo o processo de interpretação, particularmente algo que, de alguma forma, antecede a própria interpretação, que é a exegese bíblica, é a análise do texto bíblico. O texto bíblico não dá margem, tá? Pode dar até impressão, mas o texto não cita, não faz nenhuma referência. E se o texto não faz referência, eu não posso admitir... Eu posso até pensar que sim, mas na hora de expressar isso, você tem que tomar um cuidado, porque pode levar as pessoas a um entendimento, aí sim, voltando à questão do viés, a um entendimento enviesado. Né? Você aplica ao texto algo que você acha que é, quando que é o texto que tem que dizer para você o que realmente é. Entendeu? Pode até ser, mas ninguém sabe. E se ninguém sabe, fica no reino das hipóteses, entendeu? Tem uma tradução judaica da Bíblia, eu esqueci a editora. Você sabe em quais manuscritos eles se baseiam no texto massorético também? Não sei. É daquela editora Sefer, sabe? Provavelmente a Sefer vai se basear no texto massorético. Entendi. Obrigado, tá, professor? Beleza. Obrigado, inclusive, pelo curso, pela sua disponibilidade aí, que Deus te abençoe, tá bom? Beleza, obrigado, Rafael. Professor, bom dia. Bom dia. São duas perguntas. A primeira é se você pretende produzir um outro curso nessa pegada, nessa temática, estudo bíblico. Acho que eu fiz essa pergunta aqui, acho que você foi insistentemente, acho que não. Provavelmente não. E a segunda é sobre o curso de grego 2. Qual o valor dele hoje? Pergunta número 1. Eu não sei. Tá? Provavelmente no final do ano... No final do ano vai ter um curso meu pela ABC2, né? Um curso baseado no meu livro. Mas quanto a outros cursos nesse formato, até pela minha indisponibilidade de tempo, eu não sei se eu vou retomar esse ano. Tá? Pergunta número 2, tem que entrar no site, eu não sei o valor de cor, tá? Então, vai lá em exegesebiblica.com/cursos online, que tem lá o valor, tá bom? Eu não sei o valor de cor aqui. Certinho? Certinho. Beleza. Quem mais gostaria de ser... Paulo, tem uma pergunta. Oi, Vitória. Eu queria saber também na sua experiência, assim, como pastor, como estudante aí da Bíblia, e enfim. Hoje eu vejo que a juventude tem uma dificuldade muito grande com esse estudo mais aprofundado, assim. Há alguns anos eu tenho começado isso de formas, assim, bem
bem devagares na minha comunidade, porque a galera tem muito bloqueio, sabe? Aquele negócio de quanto mais teologia, mais frio você fica e aquela coisa, sabe? E é um parto, assim, pra você conseguir fazer o estudo com a galera, para ir mais fundo, porque fica muito naquela vibe de cura, e vamos fazer, e vamos dominar todas as esferas da sociedade, aquela coisa toda, sabe? E isso é muito chato, na minha opinião. E aí eu tento, sabe, sempre ali estar ajudando com a liderança e tudo mais, só que é um pouco difícil. E aí eu queria saber da sua experiência, assim, como você faz para engajar jovens nisso? Porque eu acho que quanto mais a gente vai ficando velho, amadurecendo e tal, traz esse Deus, acho que vai tratando, né, o nosso entendimento e tudo mais, e é mais comum você achar pessoas mais velhas que gostam de teologia e tudo mais. Até o próprio Servo de Cristo, ele só aceita pessoas já formadas, né, para começar o seminário. Então, assim, queria saber como eu posso envolver juvenis e jovens, até mais novos, assim, para começar a estudar de uma forma mais consistente, sabe, com mais conteúdo, com mais substância. É um ponto muito interessante, Vitória, porque a gente sempre está nadando contra a maré, principalmente quando o assunto é jovem. Então, o jovem hoje não tem a pegada do jovem como era antigamente, né? Em contato com livro, em contato com, né? Hoje está tudo muito online, virtual, e fora toda a questão cultural nossa que, em termos de educação, mudou bastante, né? E mudou para pior muita coisa. Então, não é propriamente um erro da igreja, mas é erro da formação como um todo, né? Nós temos múltiplos fatores que explicam por que os jovens têm mais essa dificuldade hoje. Agora, eu sempre falo para os meus jovens, né? A igreja não vai oferecer aquilo que o mundo oferece, né? A igreja vai oferecer aquilo que o mundo não pode oferecer. Então, se você quer vir na igreja para encontrar um ambiente descolado, para encontrar a galera que entenda você e que bata a palma para tudo que você fala e que tal, aquele negócio, né? A igreja não é o melhor lugar e não é o lugar onde você vai encontrar isso. Mas justamente a igreja é o lugar onde você vai encontrar aquilo que o mundo não pode te oferecer e que um dia você vai se sentir falta de ter dentro de você. Mas, por outro lado, a igreja também tem que aprender que os tempos mudaram. Então, muitas vezes nós estamos utilizando metodologia anacrônica, uma metodologia, não é nem anacrônico, mas é metodologia obsoleta para alcançar os jovens. Tem que analisar, né? Porque jovem em cada canto do Brasil é diferente. Por exemplo, aqui na minha realidade de Cuiabá, o pessoal gosta de aula, de teologia, tal. Aqui as nossas a sala de escola bíblica bomba todo domingo, né? Quando tinha, né? Agora não tem mais, né? Por causa da pandemia. Mas tem que ver, se os jovens têm dificuldade, tem que criar ou pensar numa outra maneira de poder engajar esse tipo de interação, talvez usando as mídias sociais, talvez usando o elemento mais gráfico, talvez usando o elemento musical. Aí vai depender muito, mas em todas essas coisas tem que ter sempre muita preocupação de colocar o conteúdo. Talvez não de forma assim, uma enxurrada, né? Se você for dar esse curso para o jovem vai vir na primeira aula porque não sabe o que é, na segunda não vem mais, que já sabe, já viu. Mas talvez você pegar uma coisa, analisar, trazendo uma linguagem mais contextualizada, mais jovem, mais alguma coisa aí mais, sei lá, mais uma linguagem mais adequada, indo em encontro com a necessidade que a pessoa tem no momento, pegar alguns dramas da juventude, porque a juventude realmente ela tem muita disposição e muito fogo no coração para ir lá e mudar o mundo. Mas a juventude de hoje não entendeu com a juventude de antes que para mudar o mundo você precisa estar preparado para mudar o mundo, né? Antigamente, né, pelo menos o pessoal lia Marx para ser comunista na escola, né? Hoje ninguém lê mais nada, né? O cara é liberal porque ele viu um vídeo no YouTube e gostou do cara. Ou o cara é comunista porque viu um vídeo no YouTube e o cara se apaixonou, mas conhecer mesmo não conhece. Mesma coisa, por que vídeo no YouTube de pastor pop faz sucesso? Porque o cara tá falando na linguagem dele, tá apresentando conteúdo, mas também isso gera um perigo,
né? Um perigo que fica muito nesse negócio passivo. Então, não existe, Vitória, eu pelo menos não vejo uma solução que seja única para todo mundo. Depende muito desse contexto, depende também do grau de relacionamento que você tem com essa juventude, depende de você dissecar na sua cabeça o que essa juventude tem como necessidade. Talvez você está tentando dar alguma coisa que você está tentando responder uma pergunta que eles não fizeram a pergunta ainda. Então, essas coisas são difíceis, é muito difícil, né? Dar aula de teologia é fácil, mas você encarar com os jovens na igreja é muito difícil por causa dessas coisas. O nosso mundo tende a ser muito diferente. A gente que é mais crescido, a gente já passou pela juventude, mas a juventude que eu passei é muito diferente da juventude que a pessoa está passando agora. Na minha juventude, nem internet era de escada, né? Você tinha muito pouco conteúdo. Hoje tem uma enxurrada, né? A referência pode deixar até chateado, mas tem coisa muito melhor na internet sendo oferecida com qualidade muito melhor do que uma aula numa escola bíblica de igreja pequena. Aí como você vai engajar o jovem a vir na aula, aí tá aquela miséria toda, aquele miserê, não tem nada, tal, o jovem não se sente à vontade, enquanto que ele pode estar no conforto do lar dele, assistindo uma programação top, gastou milhões para fazer aquilo. Então, é esse que tá. A internet tem um problema. E o problema da internet é que dá a falsa ilusão que a nossa igreja local, ela não presta mais. Mas é na igreja local que as pessoas fazem esse tipo de pergunta que você está fazendo, né? Por exemplo, um grande expoente, né? Que os jovens gostam. Na minha igreja aqui, o pessoal gosta de, por exemplo, assistir o Iago Martins. Pô, o que ele faz, né? Conteúdo de primeira qualidade muito boa, tal. Tem coisas que eu não concordo com o que ele faz, mas isso daí é opinião minha, né? Não importa. Aí o pessoal, não, porque o Iago falou, tal, porque o Iago falou, tal, mas quando ele tem uma crise, ele não vai lá ligar pro Iago, ele vai ligar para mim. Né? Quando morre alguém na família, o Iago não vai no enterro, quem vai é o pastor da igreja local. E as pessoas meio que não fizeram essa conexão, de que na minha igreja local, a linguagem pode até não ser muito jovem, pode não até ser muito inteligente, mas o pessoal não sabe que na igreja local o importante é o relacionamento que você tem com as pessoas e é esse relacionamento que faz com que você cresça como crente. Né? A gente vai ter muito problema com esses jovens, quando esses jovens virarem adultos. Por quê? Porque é uma geração que não dá valor para o presencial e dá valor para o virtual. E como que a gente vai fazer uma igreja desse jeito? Porque a igreja pressupõe o presencial. Né? Por exemplo, jovem não aguenta 20 minutos de pregação, né? Deu 20 minutos, começou a pregação, o cara já tá pegando no zap para ver o que tá acontecendo, já liga no jogo de futebol, tal, deixando mutado, né, tal. A gente tem que dar uma resposta de alguma maneira, né? E sinceramente não tem uma resposta, depende muito de vários fatores. Professor. Oi. Me ouvindo? Tô. Carla aqui. Oi, Pegando Carla. esse gancho da igreja local que o senhor falou, de que os relacionamentos são importantes, o que o senhor consideraria motivos para mudar de igreja? Sendo que, sim, os relacionamentos são importantes e, às vezes, a gente se sente tão bem numa igreja, mas essa igreja, teologicamente falando, ela não me traz, assim, muito a palavra de Deus, e mais os achismos do pastor que está pregando, ou mais essas questões emocionais que a gente tem vivido hoje em dia, né, aquela igreja que traz muito mais o louvor e menos a palavra, ou muito mais os próprios testemunhos do que mais a palavra. E aí, às vezes, você está numa igreja sedento pela palavra, mas essa igreja, por mais que tenha esse ambiente massa, onde todo mundo se conecta, não tem essa riqueza da palavra, teologicamente falando. Bom, o central na igreja é que a igreja prega o evangelho de Cristo.
Esse é o central na igreja. Mas outra coisa também é que não tem igreja perfeita. A gente vai passar a vida inteira pulando de igreja em igreja e não vai encontrar um lugar em que a gente possa falar assim, minha igreja é perfeita. Não existe isso. Toda igreja é falha porque é formada por pessoas falhas, por seres humanos. Agora, se a igreja onde você está pregando heresia, e se isso está afetando você, aí você tem que dar o fora. Mas mudar de igreja é uma decisão que você tem que ponderar muito. E o motivo tem que ser muito razoável. Não pode ser só porque você, eu não gosto do jeito que está sendo feito. Mas que jeito é esse? Né? É um erro esse jeito? Ou é só porque você não gosta? É preferência própria. Então, não dá para eu falar aqui, né, que se você deve ou não sair. Isso você tem que avaliar. Mas se a verdade, né, não está sendo pregada, é um bom motivo para você sair. Porque a verdade vem primeiro do que os relacionamentos. Mas você pode ir para uma igreja em que a pregação é ótima, mas ninguém olha para sua cara. Sim. Isso também vai fazer mal, né? Porque o objetivo na igreja não é só para ir para ouvir uma boa palestra. Na igreja você vive aquela realidade, entendeu? Então tem que pensar muito, tem que orar muito e tem que ter um motivo bem razoável para isso. Sim, certo? Obrigado, professor. Nada. Obrigado. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Vamos para a última, né? Se tiver. Nossa, não sei quanto a vocês, mas eu acordei às 5 da manhã, porque a gente está tendo oração toda madrugada, todo dia pela Semana da Pátria, e minha barriga já está roncando já aqui, né? Bem, se não tivermos nenhuma pergunta, eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês por esse curso. Foi nota 10, muito obrigado a todos que contribuíram. Primeiro pela presença de todos vocês, que vocês estão assistindo aqui ao vivo, e aqueles que vão assistir mais tarde, gravado. Que Deus abençoe, foi um prazer mesmo. Tem rostos aqui que eu vejo a todo o curso. Você também, muito obrigado pela preferência e pela companhia. Que Deus abençoe vocês. E a minha oração mesmo é que esse curso possa ter te ajudado a conhecer melhor a Bíblia, e conhecendo melhor a Bíblia, você vai amar com certeza mais o Senhor. Não sei, como foi perguntado, não sei quando que eu vou abrir mais curso, tá? Porque eu preciso, tem muita coisa pendente, né, para resolver, mas assim que eu tiver uma oportunidade, a gente vem com mais cursos aí, para nós podermos crescer juntos aí na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Muito obrigado a todos vocês, e como de praxe, todo fim de curso, eu peço para todo mundo aparecer para eu poder ver, né? Porque tem gente que eu não sei como se parece. Para mim é um L, ou um M, ou um R, é uma letra a pessoa, e não é a realidade, né? Então, muito obrigado, pessoal, quem tá com o cabelo despenteado, ou quem tá em trajes menores aí, não precisa aparecer, não. Já era, professor. Eu liguei a câmera que meu cabelo tá bem despenteado, hein? Mas tudo bem, é estilo, né? É estilo, não tem esse É vida real, aqui não é Instagram, não. É vida real, é vida real. Eu vou tirar uma foto de todo mundo, pode ser? Vou tirar um print aqui, né? E quando eu falar 1, 2, 3, todo mundo dá aquele sorriso, que eu vou mandar essa foto para vocês colocarem nas redes sociais de vocês, para falar que participou do curso, enfim, tá bom? Vamos lá, pessoal? 1, 2, 3 e... Beleza. Eu vou mandar essa foto para vocês em breve. Mais uma vez, muito obrigado. Queria fazer uma oração final para abençoar todos vocês, e nós estamos liberados aí. Tá bom? Senhor, muito obrigado por esse curso. É um privilégio ter a tua palavra nas mãos, é um privilégio poder ler a palavra, e é um privilégio poder interpretar essa palavra. Durante essas 9 aulas, nós falamos sobre a Bíblia, sobre os gêneros da Bíblia, como que nós podemos interpretar, mas o mais importante é o testemunho do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos faz ouvir e que nos faz sempre lembrar da palavra de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Abençoe e guarde cada um que está aqui, cada um que está acompanhando a gravação desse curso, e que aonde nós formos, possamos ser usados como instrumentos da Tua glória. Cuida da nossa saúde, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia, e que nós possamos ser sempre fortalecidos no Teu poder.
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, muito obrigado a todos. Deixa eu parar a gravação nesse momento. Interrompendo a gravação.